Vamos realizar hoje a Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo a Maria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra. Os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Medite, ilumine-se pelo poder do amor, da vida, da alegria, da saúde. Inspira, expira e ouve esse sutra 3 vezes, relaxando bem o corpo. Namastê. Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi e hoje vamos realizar a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e isso faz a pessoa enlouquecer. Como um símio tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade.
O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência. E pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um ciúme inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos, então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, como um orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós, por toda a eternidade. Amém. Hoje vamos realizar um capítulo da Sutra Sagrada, Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça nos envolva plenamente, nos libertando aqui e agora, para sempre, de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Ouça a Sutra e medite. Que a luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, a aventura de ser, de existir, nos renove. Renove nossas vidas e o nosso coração. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para nos dispensar proteção. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que a luz
luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Boa tarde a todos. Somos a Casa de Lakshmi e hoje vamos realizar a Sutra Sagrada. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violar. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-los. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres, através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão de sabedoria, posso limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e me dispensem proteção, e após a minha morte que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna. Jamais insultarei o contato profundo, correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o sentimento do saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente, e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e de Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes, que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade, que sejamos seres conscientes, seres livres, saudáveis, simples, harmoniosos e felizes, que toda a luz divina cubra o nosso lar, nosso planeta e todo o universo, que nosso país seja um país de luz, que sejamos conscientes por toda a eternidade, cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino eternamente. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por toda a eternidade, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada pelo poder iluminado de Buda, de Jesus e de Krishna. Que assim seja. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Hoje vamos fazer a Sutra Sagrada. Peço que você se sente ou deite-se, fique da melhor forma possível, fique com o corpo suave e relaxado. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações restritivas, falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias,
não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente que Buda jamais se extingue. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, nos libertando, nos amparando, nos protegendo, e que isso se faça para todos os seres do universo por toda a eternidade. Namastê. Repita essa sutra, faça essa sutra, deixe-a tocar em todo o ambiente onde você vive. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar a Sutra Sagrada. Um capítulo dela. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva, Excelência Universal. Ó Bodhisattva, Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, atende, Excelência Universal. Se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Por isso, ó Bodhisattva, Excelência Universal, se vires alguém que pratica este sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Por isso, ó Bodhisattva, Excelência Universal, se vires alguém que pratica este sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz, do amor e da verdade esteja presente em nossos corações, para nossos familiares, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Que a luz, a paz, a saúde, o amor e a alegria esteja comigo, com você que me ouve, com todos os seres da terra e fora dela. Vamos fazer a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando encontramos sofrimentos,
quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum dos mundos se estendem pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Concentre-se em Deus nosso Pai, no Buda, nos espíritos superiores e sinta que à frente, atrás, à esquerda, à direita, no seu lar, em todas as direções, há uma proteção divina e infinita que abre teus caminhos e te liberta de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Todos os presentes, hoje vamos iniciar falando um capítulo da Sutra Sagrada. Peço que vocês se concentrem, fechando os olhos, relaxando o corpo, se possível, verticalizando a coluna. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha para todos nós, nos iluminando, nos curando, nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê.
Bom dia a todos. Hoje vamos fazer um capítulo da Sutra Sagrada. Que a luz do bem, a paz, a aventura, a alegria vibre em nossos corações por toda a eternidade. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Concentremos-nos em Buda, concentremos-nos na força maior do universo estelar, em Deus nosso Pai, para que Ele tome conta de nossos corpos, de nossas vidas, de nossos caminhos, de nossos destinos. E tudo se cumpre por direito divino. Faça agora o seu pedido, mentalmente. Agradecemos a Deus, ao Buda, a Jesus Cristo, aos seres maravilhosos do espaço sideral, a chance de poder estar realizando este trabalho. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos realizar hoje um capítulo da Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Concentre-se. Feche seus olhos, alinhe seu corpo ou deite-se e ouça. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com os meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura deste Sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Bom dia a todos. Hoje vamos realizar a Sutra Sagrada. Repetimos em cada dia um capítulo da Sutra. Isso já nos vai auxiliando, nos vai fazendo melhorar cada vez mais. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados. Que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal.
Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam conosco para nos dispensar proteção. Que Deus nos ilumine e nos proteja eternamente. Concentre-se em Deus. Ligue-se a Deus, a divindade maior, a força infinita do amor, para você sentir o bem, a paz, o amor, a confiança, a segurança, e para você se libertar de todo o mal, definitivamente. Concentre-se, concentre-se, concentre-se. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Forças divinas e cósmicas, libertai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja conosco. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Sutra Sagrada. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais. Visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de niorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu expressador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares desta região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que a luz infinita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Faça, repita, coloque a Sutra Sagrada, mesmo enquanto estiver dormindo. Vai lhe fazer muito bem. Namastê.
significado imensurável. Capítulo 3, as 10 virtudes. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através dos 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha para todos nós, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a alegria de ser e de existir vibrem em nossos corações por toda a eternidade. Que a paz do Divino Espírito Santo esteja em nossos corações, nos libertando, nos amparando, ligando-nos ao processo divino e cósmico. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo.
Que a força do Divino Espírito Santo proteja o Bira, minha mãe, meu pai, meus irmãos e todos os seres que já partiram. Que se abra o nosso chakra frontal para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, da beleza vibrem em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus, e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria universal, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro. Rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente abertos, libertos, conhecedores do mundo, inspiráveis, condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo. Excelência universal, Mondios Dei, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, sol magnífico, atento às vozes do mundo, eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa, do soberano dragão do oceano, eu me dedico aos deuses tutelares desta região, eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você que me ouve, esteja com todos os seres do universo, aqui e agora, nos libertando, nos amparando, nos dando saúde e alegria de ser e de existir. Assim seja. Namastê. Vamos realizar hoje a Sutra Sagrada. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento.
Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namum Myo Horen Kyo, Namum Myo Horen Kyo, Namum Myo Horen Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolos do tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de niorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namum Myo Horen Kyo, Namum Myo Horen Kyo, Namum Myo Horen Kyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se